A nossa história de hoje começa na América, em uma estação ferroviária chamada Walking. Aqui nós conhecemos o Ed, que trabalha no escritório de bilhetes. Ed é dedicado ao seu trabalho e ajuda os passageiros com várias tarefas. Por exemplo, quando um estrangeiro precisa de direções, o Ed os ajuda. Um dia, uma mulher estava tendo dificuldades com o carrinho de bebê e ninguém ajuda, exceto o Ed. Depois, o Ed abre o guichê de bilhetes e uma fila de passageiros se forma. Uma mulher chamada Linda se aproxima e pede um bilhete. Ele então pergunta a Linda para onde que ela quer ir. A Linda diz que precisa de um bilhete para Minheist. Ed, perplexo, responde que trabalha ali há 20 anos e nunca ouviu falar de Minheist, e que mesmo se existisse, nenhum trem vai para lá. A Linda insiste que frequentemente pega um trem daqui direto para Minheist. Ed, confuso, pede mais detalhes e pergunta o número ou o horário do trem. A Linda responde rapidamente que há 3 trens para Minheist, todos os dias. Um às 9 horas, outro às 1 e o terceiro às 5. O Ed responde que nesses horários os trens vão para a estação Eden. Não há uma estação chamada Minheist nessa rota. A Linda então pede ao Ed para verificar no seu computador. Quando o Ed se vira para olhar o monitor, a Linda de repente desaparece. O Ed fica perplexo com o desaparecimento repentino dela. Após o trabalho, ele compartilha o estranho encontro com seu colega Charles, que fica igualmente intrigado com a situação. O Charles responde ceticamente que tudo isso estava apenas na mente do Ed, porque ele estava ficando velho. Quando o Ed chega em casa, encontra a polícia lá. Eles informam que o seu filho Sam teve um desentendimento com a sua namorada e ela fez uma denúncia. O Ed consegue conversar com a polícia, assegurando a eles que Sam não repetirá tal comportamento. A polícia avisa o Sam, e depois de ir embora, Ed então pergunta ao Sam por que ele fica tão zangado e violento. O Sam responde que não sabe porque todos têm medo dele. O Ed tenta confortá-lo dizendo, não se preocupe, tudo vai ficar bem, apenas descanse agora. Na manhã seguinte, Linda volta e pede um bilhete para Minheist às 9h19. Dessa vez, Ed a convida para entrar e pede que ela se sente. Ele também chama o Charles. A Linda repete as mesmas informações do dia anterior. A Linda explica que Minheist é uma pequena cidade com cerca de 5.000 residentes. Ed pergunta quanto tempo leva para chegar nessa pequena cidade, e a Linda responde que leva cerca de 27, 28 minutos e que ela também trabalha em uma companhia de seguros lá. Então, ela pergunta por que eles estão fazendo tantas perguntas e se há algum problema. O Charles mostra a Linda o sistema no seu computador e mostra que não há uma estação chamada Minheist na rota desse trem. Assim que ele diz isso, a Linda desaparece. Ed decide descobrir a verdade. Ele nota um trem saindo às 9h19, o mesmo mencionado pela Linda. Determinado a resolver o mistério, Ed embarca no trem e começa a procurar pela Linda, mas não a encontra. Em vez disso, ele nota um passageiro que chamamos de Sr. X, e nós precisamos se lembrar do rosto dele, pois ele pode ser bem importante mais tarde. Ele pergunta ao Ed se ele não estava trabalhando na verificação de bilhetes. O Ed menciona o nome da pessoa de plantão e depois desce do trem, sinalizando sua partida com apito. Quando Ed volta para casa, descobre que o Sam tentou matar a sua mãe, a esposa do Ed. Sam se tornou extremamente perigoso. Preocupado, o Ed levou Sam a um psiquiatra. Durante a consulta, o Ed pensou ver a Linda lá. O psiquiatra explica que o Sam tem estado sob estresse desde a infância, o que causa sua violência extrema. Avisa que a raiva do Sam e a violência podem aumentar no futuro, então eles devem manter uma vigilância estreita sobre ele. Ed se sente profundamente triste com o comportamento do filho, pois isso traz repetidamente humilhação e dor. No dia seguinte, Ed luta para se concentrar no trabalho. Perturbado pelos problemas do Sam em casa, a aparição misteriosa da Linda e sua conversa sobre um lugar que não estavam em nenhum mapa também pesam fortemente na sua mente. Determinado a descobrir a verdade, Ed decide embarcar novamente no trem das 9h19 para saber mais sobre a Linda e Minheist. Ed ajusta um temporizador para 28 minutos no seu telefone, lembrando que a Linda disse que leva de 27 a 28 minutos para chegar na cidade. À medida que o trem parte, ele se senta à janela e olha para fora. Ed vê a Linda do lado de fora, o que o confunde ainda mais, porque ela aparece em todos os lugares. O trem viaja por um longo tempo sem parar em nenhuma estação. Quando o temporizador se aproxima dos 27 minutos, Ed ainda não viu nenhum sinal da cidade. De repente ele nota algo que parece uma cidade do lado de fora. Nesse momento o Sr. X se levanta e caminha até a porta, que se abre automaticamente. Ed fica chocado e avisa que ele vai cair, mas o Sr. X salta do trem em movimento. O Ed fica atordoado e não consegue entender o que acabou de acontecer.
Seu temporizador atinge 0. Ed também salta do trem. Ele nota muitas pessoas pulando ali e subindo uma montanha em direção a uma cidade. Sem hesitar, o Ed o segue e chega à cidade. A cidade estava cheia de pessoas de todas as idades, tanto jovens quanto velhos. Ed vai a um restaurante onde uma garçonete o cumprimenta calorosamente, perguntando: "O que gostaria de pedir, senhor?" Ed pede um chá. A garçonete rapidamente traz o chá e oferece um bolo de maçã que ela mesma fez. Ao sair do restaurante, um casal acidentalmente esbarra nele. O homem se desculpa, dizendo: "Desculpa, senhor." O Ed fica bem impressionado com a simpatia e felicidade das pessoas nesse lugar. Todos parecem muito felizes, crianças estão empinando pipas e brincando alegremente, o que aquece muito o coração do Ed. Então a Linda aparece. O Ed pergunta a ela se tudo isso estava na sua mente, pregando peças nele para ajudá-la a escapar das suas preocupações e fazê-lo acreditar que estava realmente nesse lugar bonito. A Linda diz que isso aqui é muito real, mas também muito diferente. Aquele trem os trouxe para uma realidade alternativa. Aqui as pessoas são as mesmas, mas não tem tristeza, todos são genuinamente felizes. Às 5h19, esse trem vai vir buscar todos para a cidade de Walking. Se ele embarcar, todos podem voltar para casa. As tristezas da família não vão existir nessa realidade alternativa e todos podem viver felizes com sua família aqui. Apesar da confusão, o Ed decide esperar até as 5h19. Ele percebe que os outros também estão esperando pelo trem. Quando chega a hora, assim como havia saltado do trem, todos começam a subir de volta no trem em movimento. Ed chega à estação de Walking, sentindo que a viagem para a realidade alternativa lhe trouxe felicidade. Ele decide não voltar para lá novamente e vai para casa. No entanto, quando chega, nota algo incomum. A sua esposa parece mais ativa e feliz do que o habitual, e ela estava incrivelmente bonita. Confuso, o Ed vai verificar o quarto do seu filho Sam, mas ao invés de encontrar o seu filho, ele encontra um depósito. Ele pensou que tinha voltado da cidadezinha e que estava de volta na sua vida real, mas a verdade se revela para ele. Ele ainda estava na realidade alternativa. Nessa versão da realidade, ele e a sua esposa nunca tiveram um filho, e ela estava bem feliz sem os problemas que atormentavam as suas vidas reais. Aceitando essa nova realidade, o Ed decide seguir em frente. No dia seguinte, ele vai trabalhar como de costume na estação. Ele ajuda uma mulher que estava tendo dificuldades de descer um carrinho de bebê. Dessa vez, muitos outros também vêm ajudar, refletindo a bondade e cooperação dessa realidade alternativa. O Ed percebe que, mesmo estando em uma realidade alternativa, ele pode encontrar a paz e felicidade aqui. Curioso sobre essa realidade alternativa, o Ed faz algumas pesquisas. Ele descobre um artigo de jornal mencionando uma cidade chamada Min Heights que deveria ser construída, mas o governo cancelou o projeto, então a cidade nunca foi concluída. Intrigado, o Ed localiza a repórter que escreveu o artigo para saber mais sobre a cidade misteriosa. A repórter revela que muitas pessoas vieram até ela com histórias semelhantes, afirmando que visitaram Min Heights várias vezes. Ela mostra ao Ed alguns documentos e explica que a cidade era o sonho de um grande arquiteto que queria criar uma cidade ideal. No entanto, o projeto nunca foi aprovado e o arquiteto não conseguiu suportar ver o seu sonho fracassar, então ele desapareceu. Atualmente, é um lugar vazio, mas alguns acreditam que uma cidade realmente existe lá, onde todos estão felizes e são pacíficos. A repórter também tentou ir para essa cidade, mas não conseguiu, pois por algum motivo a porta do trem nunca se abriu para ela naquele lugar. Apenas algumas pessoas parecem ter a chance de ir para a cidade. Enquanto ela compartilha essas informações, Ed percebe uma foto da Linda entre os documentos. Ver a foto da Linda confirma a crença do Ed de que a cidade não é apenas um produto da sua imaginação, é um lugar que existe em uma realidade alternativa, acessível apenas para certas pessoas. A repórter explica que Linda é filha do arquiteto que queria construir a cidade. Ela ficou muito triste quando o projeto foi cancelado. Se o sonho do seu pai tivesse sido realizado, talvez ela ainda estivesse viva, mas ela desapareceu e ninguém sabe para onde ela foi. Determinado a descobrir a verdade, Ed começa a ler jornais antigos durante as suas pausas no trabalho. Um dia, o Charlie chega e diz que precisa sair mais cedo para a peça escolar do seu filho. Ed pergunta quando ele se casou e pede para ele parar de brincar. O Charlie responde que tem 3 filhos e pergunta se o Ed perdeu a cabeça.
Na realidade original, o Charles não se casou e nem teve filhos. Nessa realidade alternativa, o Charles tem 3 filhos, enquanto o Ed não tem nenhum. Isso faz o Ed sentir ainda mais falta do seu filho Sam. Ele decide pegar o trem novamente, na esperança de encontrar um caminho de volta para sua realidade original, onde Sam existe. O Ed percebe que, apesar da sua felicidade na realidade alternativa, sente muita falta do seu filho. Determinado, o Ed embarca no trem das 9h19. Novamente, após 28 minutos, a porta se abre e o Ed salta. Ele se dirige ao restaurante onde a garçonete serve bolo de maçã. Depois de apreciar o bolo, ele sai do restaurante e mais uma vez esbarra em um jovem casal. O Ed fica bem confuso porque novamente o mesmo casal esbarrou nele, exatamente como aconteceu da última vez. Ele se senta perplexo, observando um casal com o seu filho, o que o faz pensar no seu próprio filho. Ele pergunta pela Linda, mas ela não estava em lugar nenhum. Preocupado, o Ed embarca no trem novamente e retorna à cidade Walking, ainda na realidade alternativa. Naquela noite, ele escuta ruídos estranhos vindo do outro quarto, mas não encontra ninguém lá. Ele sobe em direção ao sótão, sentindo como se a gravidade tivesse se invertido. Ele chega em um quarto branco com uma velha TV e um videocassete. Ele coloca a fita e vê vídeos da infância do Sam. Ed fica muito triste e quer de qualquer forma recuperar o seu filho. No dia seguinte, ele novamente chega à cidade e lá ele pergunta a todos sobre a Linda. Mas agora, Ed percebe que todas as pessoas ali estão sofrendo de algum tipo de dor ou doença na sua realidade. E para obter alívio, elas vão para esse lugar. Uma mulher cujo filho Ed frequentemente ajuda a descer as escadas da estação se aproxima chorando e diz ao Ed que algo estava preso na garganta do seu filho. Ele não consegue respirar. Talvez sua vida esteja em perigo, mas Ed a ignora e vai ao restaurante perguntar à garçonete sobre a Linda. Mas ela começa a narrar com tristeza porque quando ela tinha 16 anos, um homem a ameaçou com uma faca e abusou dela. Agora, o Ed começa a pensar que cada pessoa aqui sofreu algum tipo de dor. O Ed fica mais chateado e irritado. Quando ele sai, ele novamente esbarra no mesmo casal, mas dessa vez, o Ed, que estava zangado, empurra o homem. Mas mesmo assim, eles agradecem alegremente e saem de lá. Então, uma coisa ocorre na mente do Ed naquele dia. A Linda lhe disse que trabalhava em uma companhia de seguros. O Ed encontra imediatamente aquela companhia, mas ao invés de um prédio, há uma parede fina com uma porta. O Ed abre a porta e entra. Ao invés de sair do outro lado, ele entra em um espaço muito grande onde a Linda está. Ed pede a ela para ajudar a voltar para a realidade original. E a Linda diz que ele vai ser mais feliz aqui na realidade alternativa. Mas o Ed insiste novamente que não quer felicidade falsa. A Linda então atravessa a parede branca e Ed e Linda saem. A Linda explica ao Ed que o seu pai queria construir essa cidade, mas não pôde e morreu em tristeza. Para aliviar essa tristeza, a Linda queria criar uma cidade onde as pessoas que sofrem com a dor e dificuldades do mundo real pudessem encontrar alívio. Na realidade que ela construiu, a tecnologia é tão avançada que ela poderia criar um lugar onde todos pudessem ser felizes. Nessa cidade, as pessoas de diferentes realidades podem vir, mas apenas aquelas que sofreram muito nas suas vidas reais têm a oportunidade de entrar. A porta do trem só se abre para aqueles que realmente desejam escapar da sua realidade. É por isso que a repórter não pode vir para essa cidade. Ela estava muito feliz na sua. Apenas pessoas infelizes podem embarcar no trem para essa cidade. Quando eles retornam para casa durante a noite, sua dor e tristeza não existem mais, e eles começam a viver felizes na realidade alternativa. A Linda conta ao Ed sobre a mulher cujo filho ele havia ajudado na estação. Na realidade, o filho dela havia se engasgado com algo que estava comendo e faleceu. Isso quebrou a mulher, e ela veio para essa cidade, onde seu filho ainda estava vivo. Nessa realidade alternativa, sua vida será confortável. A Linda tenta persuadir o Ed, mas ele responde com raiva, perguntando quem ela é para forçá-lo a uma realidade alternativa e tirar o seu filho dele. O Ed permanece firme, querendo voltar para sua realidade real. Ela o permite ir e depois desaparece. Durante a noite, o Ed estava esperando pelo trem, onde o Sr. X diz ao Ed que ele é um homem muito forte, capaz de escapar da realidade que nunca foi capaz de superar a sua dor. Então ele estava vivendo em uma realidade alternativa onde não há sentimentos de culpas e a vida pacífica. Então, o Ed embarca no trem e volta para sua realidade original. O Ed estava muito feliz em ver o seu filho lá, e assim o nosso episódio termina. É possível que, como antes, devido ao seu comportamento violento, o Sam pode ter agredido a sua mãe, e isso pode levar à morte.
E essa é a dura realidade do nosso mundo. Muito obrigado por assistir o vídeo e clica nessa imagem que tá aparecendo, que você vai para uma história ainda mais interessante.